vendo a tabela periódica, só que a gente vai começar a ver as funções inorgânicas, né? A tabela ela tem vários elementos, como a gente viu. E aí, cada elemento na tabela está dividido numa linha ou numa coluna, né? Sim. Na linha são os períodos e nas colunas são as famílias. E aí eles estão nesse jeito dentro da tabela porque eles compartilham alguma propriedade em comum. E aí a gente vai começar a ver que na tabela periódica certos elementos se juntam. E quando eles se juntam, eles podem fazer uma ligação que a gente chama de iônica ou covalente. Uma ligação é como se eles dessem as mãos e combinassem de formar um novo elemento. E aí, quando eles fazem isso, eles podem, quando eles fazem uma ligação iônica, eles fazem o que a gente chama de doar elétrons. Um doa elétron e o outro recebe. Um joga fora e o outro recebe. Ou então eles fazem compartilhamento de elétrons. O que é isso? É quando eles não podem jogar fora, porque gasta muita energia. Então, é como se eles dessem as mãos. Então, cada um entra com a quantidade de elétrons que tem suficiente. E aí, por exemplo, aqui. Boa noite. Oi, boa noite. A gente começou agora, pô. Nessa coluna primeira aqui, eu tenho hidrogênio. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio. Todos esses elementos estão na família 1A. Então, isso quer dizer que na última camada, que é o que a gente chama de camada de valência, ele tem um elétron, tá? Então, assim, existe uma coisa chamada regra do octeto. O elétron sempre vai querer ficar com a capacidade de elétrons que aquela camada que ele está aguenta. Então, por exemplo, o hidrogênio ele só tem um elétron. Então, ele não pode jogar o único elétron que ele tem fora, porque senão ele deixa de existir. Então, o hidrogênio sempre vai fazer uma ligação na ideia de covalente, provavelmente, com alguém que não vai jogar fora elétron também. Mas os outros, o lítio, o sódio, o potássio, eles vão fazer ligações iônicas, na maioria das vezes, que é quando alguém joga fora e o outro recebe. E aí, quando a gente tem essa combinação entre os elétrons, a gente forma funções. As funções podem ser orgânicas ou inorgânicas. Vocês lembram ou já ouviram falar a diferença de função orgânica ou inorgânica? Ou acham? O que vocês acham que seja? Já ouviram falar alguma vez? Não, nunca ouvi falar. Não, também. Então, a função orgânica, ela fala de funções em que eu tenho carbono como elemento principal da cadeia. E a função inorgânica é aquela em que eu não tenho carbono. E aí a gente normalmente aprende primeiro as funções inorgânicas, porque elas só existem 4 funções inorgânicas. As orgânicas existem várias, são mais complexas. Então, hoje a gente vai começar a ver quais são as funções inorgânicas. A primeira que a gente vai aprender é a base. O ácido, né? E aí, quando eu tenho isso, eu sempre vou ter o hidrogênio, que é o elemento principal da função inorgânica ácido, seguido de outro elemento, tá? Então, por exemplo, como eu falei, o hidrogênio está na família 1A, ele está aqui. Pela regra do octeto, ele teria que tentar ficar com 8. Então, ele vai se ligar, pensando nisso, com alguém que falta um elétron para se equilibrar. Então, ele poderia se ligar com os elementos que tem aqui, ó, na família 7A. O hidrogênio tem 1. E a família 7A tem 7. Falta só 1 para essa família 7A ficar completa. O hidrogênio que tem 1, como ele está na primeira camada, só falta 1 para ele ter 2. Então, esse aqui é um tipo de combinação e é um tipo de ácido que eu tenho, que é quando o hidrogênio se junta com os elementos da família 7A. E aí, como cada um, o hidrogênio quer um elétron
e o 7A, que é um elétron, então eu tenho um elemento de cada um, certinho, para poder fazer essa combinação. E aí a primeira combinação que eu vou ter é o HCl. E aí a gente sempre coloca o hidrogênio na frente, nesse tipo de função. Por quê? Porque o hidrogênio ele é elétron positivo, né? O número de oxidação dele é +1. Já a família 7A, ela é mais eletronegativa, porque ela está mais para a esquerda e para cima na tabela periódica, ela tem mais elétrons. Então, aí, ela aqui é -1. Então, aqui, +1 do hidrogênio com -1 do cloro, vai dar o quê? +1 menos 1, 0. Então, fica equilibrado. E aí, eu tenho o HCl. E aí, qual vai ser o nome desse elemento? Vai ser ácido, porque é uma função inorgânica de ácido que começa com hidrogênio. Cloro, né? Então, vai ficar clorídrico. Então, ácido mais o nome do elemento que vem depois do hidrogênio, terminação hídrico. Essa é a ideia para a gente formar os ácidos, tudo bem? Tudo. E aí, por exemplo, então esse seria o primeiro, o ácido clorídrico. Depois, eu vou pensar aqui, ó. Eu poderia pegar o hidrogênio com o cloro, que está na família 7A também. E o bromo. Então, se eu pegar o hidrogênio com BR, +1 menos 1, equilibrou. Então, vai ficar HBr. Então, tá anoitecendo. Então, seria ácido bromo. Então, bromídrico. Bromo mais hídrico. Bromídrico. Certo? E eu também poderia ter o ácido, por exemplo. Eu tenho esses elementos da família 7A. Aí você vai falar, por que você não falou H com F, H com I? Porque aí já, o que acontece? Eu posso fazer essa combinação numérica, mas não vi na natureza. Então, não necessariamente existe na natureza, tá? Agora, eu vou olhar para os elementos da família 6A, que é onde está o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, por aí vai. Quem está na família 6A tem 6 elétrons na última camada. Então, pela regra do octeto, falta quanto para chegar a 8, para ficar equilibrado? Tem 6 para ele chegar a 8. Quantos elétrons faltam para ele ficar? 2. Faltam 2. E a gente viu que o hidrogênio falta 1. Então, eu vou precisar, por exemplo, de um hidrogênio para juntar com o oxigênio, né? E eu vou precisar, vai ficar faltando um oxigênio. Quer dizer, vai ficar faltando hidrogênio. Só que esse hidrogênio aqui já deu o que ele tinha. Então, eu vou botar outro. O oxigênio precisa de 2. Né? E aí, o que acontece? Aí eu formaria água. Mas a gente também... E aí seria o quê? Aqui nesse caso não seria ácido, mas eu formaria o H2O. Que aí seria o dióxido, seria o óxido de hidrogênio. Tá? O que acontece? A gente tem algumas exceções na hora de formar as funções inorgânicas, né? Porque a água começa com hidrogênio, mas ela não é ácida, né? Mas eu formaria dessa maneira. Eu precisaria de 2 hidrogênios para o quê? Para um oxigênio. Tá. Sem ser o oxigênio, eu tenho o que aqui? Eu tenho um enxofre. Então, o enxofre tem o que eu falei? Precisa de 2, né? Então, seriam 2 hidrogênios para um enxofre. Aí, aqui seria ácido. E aí, sulfídrico. Certo? Porque enxofre, a gente não fala enxofídrico, não existe. A gente usa esse sulfo, né? De sulfoneto, sulfato, a gente usa essa nomenclatura. Alguns nomes são irregulares, aí a gente acaba gravando pelo uso, tá?
a gente tem a gente também tem o nitrogênio. E aí vocês viram também na aula de biologia, né, com a professora Estela na sexta-feira. Ela falou do quê? Do ciclo do nitrogênio, né? E aí vocês viram que a planta precisa do nitrogênio. Dentro do ciclo do nitrogênio, eu tenho o quê? O ácido nítrico. Lembra? E aí eu posso ter se eu não me engano era HNO3. Ácido nítrico. Aí você vai falar, ué, mas tem um O. O que acontece? Existem elementos que eles formam mais de uma combinação envolvendo hidrogênio e oxigênio, que é o caso do ácido sulfídrico, porque eu não tenho só o ácido sulfídrico, eu tenho sulfeto, sulfato e sulfito, e ácido sulfúrico, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico. E aí eles vão formar esses outros elementos, que aí o número de oxidação muda, tá? E a mesma coisa com nitrogênio, tá bom? E aí a gente vai gravando eles conforme a gente vai usando. Então aqui, ácido nítrico, a gente pode ter também, dentro aqui do ácido sulfídrico, a gente pode ter o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Qual a diferença do ácido sulfídrico para o ácido sulfúrico aqui? O ácido sulfídrico ele só envolve o hidrogênio e o enxofre, por isso essa terminação hídrico. Já o ácido sulfúrico tem a terminação ico porque o número de oxidação do enxofre muda, né? Porque aqui eu tenho 2 hidrogênios, mas eu tenho 4 oxigênios. Então eu tenho uma certa oxidação aí presente. Eu tenho 4 oxigênios. E aí ele se torna um outro ácido, tá? Se a gente ver aqui o número de oxidação do ácido, cá, a gente viu que o enxofre é da família 6A. Então, se ele é da família 6A, precisa de 2 para equilibrar. Então, aqui o hidrogênio é mais 1. Ele é da família A, mas como eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. Dá mais 2. Para equilibrar, o enxofre teria que ser menos 2. Então, e bateu com a família, né? Então, o número de oxidação do enxofre no ácido sulfídrico é menos 2. Agora, aqui embaixo, ó, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Se você multiplicar 4 vezes menos 2, vai dar menos 8, menos 8 com mais 2, menos 6. Aqui, o número de oxidação do enxofre é mais 6. Ele saiu de menos 2 para mais 6. Certo? E aí ele vira ácido sulfúrico. Tá? A gente tem o H3PO4. O P é o que a gente chama de fósforo. E aí esse aqui é o ácido fosfórico. E aí vocês vão reparar que eu não formei, por exemplo, aqui na tabela periódica tem, né? Fosfato, telúrio. Eu não formei do hidrogênio com esses. Por quê? Como eu falei, nem todos os elementos que estão aqui na tabela periódica, eles estão na mesma família, mas eles não são do mesmo tipo, né? Um é metal, outro é semimetal e o outro é ametal. Tem essa diferença. Então não vai ser igual. Tá bom? Tudo bem até aí? Tudo. Deixa eu pegar aqui agora. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar pegando sempre a tabela periódica e movendo para poder a gente trabalhar com ela também. Vou continuar aqui com a tabela periódica aqui. Se eu olhar para a tabela periódica aqui, eu posso juntar o hidrogênio, que é da família 1A, sozinho com o potássio, que é da família 1A também? Não, por quê?
Não, mãe. Não, por quê? Porque os dois são da família 1A. Os dois são elétron-positivos. Vão perder elétrons. Então, eu não posso. Mas eu posso sempre pegar alguém da família 1A com alguém da 4, 5, 6 ou 7. E aí, se eu não pego hidrogênio, esse elemento não é mais não é um ácido, tá? Então, os principais assim, ácidos que a gente tem é o ácido clorídrico, que são os que mais aparecem, tá bom? Ácido sulfídrico, ácido bromídrico, tá? Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ácido nitroso, tá? Esses são os principais que a gente tem de ácido. Aí o que acontece? O ácido, para ele formar uma reação, ele se junta com o que a gente chama de base. A base, ao contrário do ácido que tem um pH ácido, o nome já está falando, a base ela tem um pH básico, ou seja, ela tem um pH alcalino. Né? Você tem uma escala em química chamada escala de pH. Já ouviram falar nisso? A escala de pH, ela vai de 0 a 14. E aí você tem o 7 no meio. O 7 é como se fosse o neutro. Então, quanto mais perto do 14, mais básico. Quanto mais perto do 0 e do 1 para cá, mais ácido, tá? Então, os ácidos estão nesse intervalo aqui, de 0 a 7, ou de 1 a 7. E a base vai estar nesse intervalo de 7 a 14. Né? Em algum espaço, alguns vão ser mais ácidos que outros vão ser mais básicos do que outros. Eu posso chamar de básico ou alcalino. Lembra aí? Sim. E aí, como é que eu vou reconhecer a função de um ácido? O ácido, ele sempre termina em OH. OH menos 1. Isso aqui é chamado de hidroxila. Então, você repara que o hidrogênio, que é o ácido, ele é mais 1. E a hidroxila, que é o básico, ela é OH menos 1. Se ela é menos 1, quer dizer que falta o quê? Mais 1 para ela se equilibrar. Ah, Vanessa, se eu botar um hidrogênio, aí vira água. Mas não é isso que eu quero. Eu quero formar bases, não águas. Então, eu tenho que procurar elementos que tenham o quê? Carga positiva para se juntar com ele. Então, por exemplo, aqui na família 1A, qual é o primeiro elemento sem ser o hidrogênio que eu posso botar? Porque se eu botar hidrogênio, o que eu vou formar? Água. Não é isso? Qual outro elemento que eu tenho aqui? Li. Vocês lembram qual é o nome do Li? Esse aqui é o lítio. Como ele está na família 1A, ele é mais 1. E aí ele se junta com a hidroxila, OH menos 1. Quando eles se juntam, eles formam o LiOH. E fica assim, um lítio para uma hidroxila. E aí o nome disso daqui, isso é uma base. Essa é a função dela inorgânica. O nome dela fica hidróxido de... E o nome do elemento que está na frente da hidroxila, lítio. Então, nesse caso aqui, hidróxido de lítio. Até aí, tudo bem? Sim. Aí agora eu vou pegar o outro elemento que tem aqui embaixo, o sódio. O sódio também está na família 1A, então ele é mais 1. Ele vai se juntar com uma hidroxila, que é o OH menos 1, e vai formar o quê? Fala pra mim, como é que vai ficar? NaOH, né? Qual seria o nome desse elemento aqui que ele formou? Ele forma o quê? Hidróxido, não é isso? De o quê? Esse Na é qual elemento? Sódio? Sódio, certo? Se você não souber o nome dos elementos,
Hoje em dia, a tabela periódica, ela vem com os elementos, o nome dos elementos. Tá vendo aqui, ó? L vem escrito lítio, Na sódio. Antigamente não colocava, mas hoje em dia eles colocam. Então, você não saber o nome do elemento, você olhando na tabela, você consegue fazer. Mas no vestibular ali, você saber o nome dos principais, como esse, sódio, lítio, potássio, é bom por uma questão de ganhar tempo. Então, o próximo aqui, K é Potássio. Isso. E aí o potássio vai juntar com a hidroxila e vai formar qual elemento? KOH. E qual é o nome dele? Hidróxido de potássio. Isso, muito bem. Mariana, tá entendendo? Tô. Tá bom. Amanda, tá entendendo? Sim. Aí, ó, o próximo elemento que eu tenho aqui é o RB. O RB é o rubídio. Então, o rubídio é mais um. Ele junto com a hidroxila, que é o H-, e forma o quê? RbOH. Que é o meu quê? Hidróxido de Carbono? rubídio. Certo? Porque é o nome do elemento. Só que a gente ainda tem mais elemento aqui que a gente pode usar. Vamos continuar aqui no outro slide. Vamos pegar outros elementos. Vamos pegar agora o césio. Se eu pegar o césio, juntar com a hidroxila, eu vou formar o quê? Hidróxido De césio? Isso mesmo. Se eu pegar o frâncio com a hidroxila, eu vou formar o quê? Hidróxido de frâncio? Isso. A ideia é sempre essa. Aí, eu posso fazer com os elementos da família 2A? Posso. Aqui, eles estão na família 2A, então o número de oxidação é mais 2. Então, eu vou pegar o berílio, por exemplo, que é o Be, e vou juntar com a hidroxila, que é menos 1. O que vai acontecer? Eu vou continuar formando uma base, só que eu vou precisar de 2 hidroxilas. A hidroxila, que é o H-, ela recebe um berílio, mas só que esse berílio aqui tem 2 elétrons para doar. Então, um elétron dele vai para a primeira hidroxila e o segundo elétron vai para a segunda hidroxila. Então, eu vou precisar de 2 hidroxilas. Então, é dihidróxido de berílio. Porque eu preciso de 2. Dihidróxido de berílio. Mesma ideia aqui, ó, magnésio. Mais 2, hidroxila, menos 1. MgOH2. Vai ser o quê? Hidróxido de magnésio. Isso. Aí depois do magnésio tem aqui, ó, cálcio. Então eu vou pegar cálcio mais 2 com hidroxila menos 1. Vou formar cálcio OH2. Vai ficar o quê? Dihidróxido de cálcio. Muito bem. Isso mesmo. Depois eu tenho o estrôncio. Então, estrôncio mais 2, mais hidroxila OH menos 1, dando o quê? Hidróxido de estrôncio. Isso, de hidróxido de estrôncio. Depois tem o bário. Então, bário mais 2, mais hidroxila menos 1, dando o quê? De hidróxido de rádio. Isso. Não, abraço. Tá certo, de hidróxido de bário. Depois eu tenho o rádio. Ra mais 2 mais OH menos 1. Dando o quê? De hidróxido de rádio. Exatamente. Tudo bem até aí?
Sim. Então, o ácido começa com hidrogênio e a base termina em OH. E aí, se for um ácido, normalmente é ácido, o nome do elemento, terminação hídrico. E se for base, hidróxido D e o nome do elemento. Eu também posso ter, eu fiz com a família, a base eu fiz com a família 1A, 2A, mas eu também posso ter hidróxido com a família 3A. Por exemplo, o boro. O boro, ele tem 3 elétrons. E a hidroxila tem menos 1. Então, só para entender, o boro tem aqui, ó, 1, 2, 3 elétrons para doar. E a hidroxila precisa de 1 para se equilibrar. Então, um elétron vem para essa hidroxila aqui. Só que tem 2 pipocando aqui ainda, pulando. Então, eu vou pegar outra hidroxila, aí ele dá esse aqui para esse, e outra hidroxila, e esse elétron vem aqui para esse. Então, para cada um da família 3A, eu vou precisar de 3 hidroxilas. Então, B, OH, 3. Tri porque eu tenho 3, né, hidroxilas, né? Trihidróxido de bório. Depois, eu tenho o alumínio. Então, eu vou ter Al mais 3 mais OH menos 1. Isso aqui vai formar o quê? Al, OH, 3. Vai ser o quê? Trihidróxido De alumínio. Exatamente. O que acontece? Alguns desses daqui, a minha formação, só para deixar claro, minha formação é matemática. Então, alguns desses elementos podem ser que na natureza em si a gente não veja. O que eu estou trabalhando com vocês aqui é como a gente monta as funções inorgânicas e qual seria o nome delas, de acordo com a família. O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu não peguei o hidrogênio e liguei com a família 7A com esse elemento aqui, que é o astato. Tá? Por quê? Porque dentro de todo o tempo que eu já estudei química, eu nunca ouvi falar em ácido astrítrico. Tá? Então, provavelmente esse elemento não existe. Tá? Então, alguns elementos aqui do hidróxido, pode ser que alguns deles a gente não encontre na natureza. Mas, matematicamente, essa combinação eu consigo fazer na tabela. Porque um perde 3 e o outro ganha 1. Tudo bem? Sim. Aí, olha só. Se eu pegar o galho, que ainda também está na família 3A. Então, a mesma ideia. O galho é mais 3. E a hidroxila menos 1. Ele formaria o quê? O Dióxido de galho. Isso, de galho. Tá? E aí, a gente tem uma coisa que é... Vocês viram que quando eu falei para vocês, né? Que se eu pegasse um hidrogênio e juntasse com uma hidroxila, eu ia formar água. Eu não ia formar nenhum ácido, nenhuma base. Então, a partir dessa escrita, eu começo a entender o quê? Que quando eu pego um ácido e junto com uma base, o que eu formo? Sal mais água. Porque é isso que vai acontecer. Tá? Então, vamos pegar aqui a tabela periódica de novo. Um que a gente tem que é muito famoso. Ó, se eu pegar o HCl, que é um ácido, que começa com hidrogênio, e juntar com NaOH, o que eu vou formar? Vamos lá. A gente viu que a gente forma água. Essa água está vindo da onde? Desse hidrogênio do ácido com a hidroxila da base que se junta e forma água. Quem é que sobra aqui que não formou nada aqui ainda? É o Cl aqui nesse e o Na no segundo. Esse aqui é mais 1, esse aqui é menos 1. Quem vem na frente sempre é o mais positivo. Então, isso aqui forma o meu NaCl. Eles trocam de pares. Então, o ácido
perde o seu hidrogênio, a base perde a sua hidroxila, esse ácido com esse hidrogênio com essa hidroxila se junta e forma água, e o que sobra forma um sal. Isso aqui é um sal. NaCl é o que a gente chama de cloreto de sódio. Já ouviram falar? O que é o cloreto de sódio? É o nosso sal de cozinha. Cloreto de sódio. Esse é um dos mais famosos que a gente tem, porque é o sal que a gente usa na cozinha. Tá? E aí, em cima dessa ideia, a gente vai formar outros elementos, tá? Mariana, você tá no grupo que eu formei de matemática, física e química, ou você só tá no grupo de coordenação? Acho que eu tô no grupo do... Tá, depois dá uma olhada, porque eu mandei o link nos dois. E depois me confirma qual o seu e-mail, porque eu acho que quando você preencheu o formulário, o e-mail que você botou não era Gmail. Aí não sei se você tá recebendo as coisas lá no Google Sala de Aula? Sim. Ah, então tá tudo certo. Mas eu acho que a Mariana tá entrando com um e-mail que eu não botei. Depois me manda, Mário, seu e-mail no WhatsApp, para eu adicionar aqui para você entrar automaticamente, quando você entrar no link. Porque o que eu fiz? Eu deixei o link da aula, das nossas aulas de matemática, física e química fixos. Então, quando vocês entram, o e-mail de vocês já tá salvo, aí já entra automaticamente. Mas da Mari, não sei porque não salvou. Aí depois você me dá de novo, tá? Aí, olha só. HCl, ácido clorídrico. Vamos pegar um outro ácido. Por exemplo, a gente viu o quê? O ácido sulfídrico, não foi? A gente viu esse. Se eu pegar o ácido sulfídrico com o hidróxido de sódio, o que vai acontecer? Primeira coisa, o hidrogênio vai embora com a hidroxila e forma água. O que é que sobra? Enxofre, que é o S, e sobra o sódio, que é o Na. Sim ou não? Sim. E aí eu vou ter o quê? Na2S. Ácido sulfídrico vai virar sulfeto de sódio. Então, ácido clorídrico vira sulfeto de sódio. Ácido ácido clorídrico virou cloreto de sódio. Ácido sulfídrico virou sulfeto de sódio. Então, quando a terminação é hídrico, quando eu formo sal, a terminação vai ser eto. E como eu falei, a gente tem mais de um tipo de ácido, e aí com isso eu vou ter mais de um tipo de formação. E aí os outros a gente brinca que é bico de pato, perigoso, periquito. Isso é para decorar. Quando a terminação termina em ico, no sal ele vira ato. Quando a terminação é oso, no sal ele vira ito. Quando a terminação é hídrico, ele vira eto. O que eu quero dizer? Ácido sulfídrico vai virar sulfeto. Ácido sulfúrico vai virar sulfato. Ácido sulfuroso vai virar sulfito. Tá? Então, sulfídrico vai virar sulfeto. Sulfúrico, terminação ico, vai virar sulfato, terminação ato. E o sulfuroso, que é terminação oso, vai virar sulfito. Tá bom? Sim. Tá. Agora, vamos pegar aqui um outro exemplo de ácido. Se eu falar assim, HBr mais BaOH. Então,
O HBr começa com hidrogênio, então ele é um ácido. Um ácido o quê? Bromídrico, né? Esse aqui, que é o NH, ele é o quê? Hidróxido bárico. Aí o que a gente viu nessa formação? O que acontece? A gente tem a formação da água. E quem sobra é quem? É o bromo com o bário. E aí eu vou formar um sal. Então, BaBr. Brometo de bário. Sim ou não? Sim. Ok. Então, eu vou botar aqui aleatoriamente só para a gente treinar se a gente consegue já reconhecer algumas... Não a nomenclatura, mas se a gente consegue reconhecer se é um ácido, se é uma base ou se é um sal. Vamos lá. Você acha que é um ácido, uma base ou um sal? E por quê? Ácido, base ou sal? Ácido. Muito bem, por quê? Porque tem uma H na frente. Tem um H na frente. Muito bem. E esse aqui? Ácido, base ou sal? Base. Por quê? Por causa que tem o OH. Isso mesmo. Esse aqui? Ácido. Ácido. Muito bem. Por quê? Porque começa com hidrogênio. Esse aqui. Ácido. Ácido também. Começa com hidrogênio. E esse? Base. Base. E esse? Sal. Sal. Por quê? Porque não começa nem com hidrogênio nem termina com OH. Né? Sim. E esse? Sal. Sal também. Não começa com hidrogênio nem termina com OH, para ser base. Esse? Sal. Sal também. Esse? Ácido. Isso. Esse aqui? Ácido. Ácido também. Começa com hidrogênio, né? Esse aqui é o quê? Nenhum deles, né? Não é nem sal, nem base e nem ácido. É água, né? Sal. Sim. Sal, mais ou menos. Porque tem um outro que a gente ainda vai ver. Ácido. Ácido. Muito bem. Tudo bem até aqui? Sim. A gente vai trabalhar mais na semana